Salve, herdeiros do trono perdido! O reino de Gunnar clama por justiça, e a coroa aguarda aquela que será digna de erguê-la novamente. Eu sou Rafa de Boa, seja bem-vindo a mais um episódio da leitura do livro-jogo A Coroa de Gunnar, episódio de número 16. Mas se você não está acompanhando, está por dentro, caiu hoje nesse vídeo, nós temos uma playlist disponível aí no nosso canal, então vai lá e confere para ficar super atento e saber tudo o que está acontecendo aqui nessa leitura. Porque no episódio passado, nós, com a ajuda de Altira Dedos de Rocha, conseguimos muitas proezas. Lembrando que estamos em Tjorglund, uma cidade no reino de Arthas, e estamos em busca da virtude da coragem. Lá, em Tjorglund, nós visitamos alguns lugares. O armazém do Gunther, a igreja sinistra, que tem ali o Vjord. Conhecemos, dentro do salão de Tjorglund, um casal, na verdade são dois irmãos gêmeos, né, que é a Raika e o Sven, e eles nos convocaram para um saque numa gangue, vamos dizer assim, num grupo rival. E a gente conseguiu fazer esse saque. Atacamos aqui com a Altira, teve um combate contra 4 bárbaros, foi muito arriscado. Até porque, você vai estar lembrando disso, a gente usou bola de fogo, só que a gente tirou 1 no resultado do dado. Se a gente tira um 6, o combate seria muito mais fácil. Não foi isso que aconteceu, ele se tornou mais longo e mais difícil, com um risco muito grande da perda da nossa personagem, mas deu tudo certo. Deu tão certo combater esses inimigos, que o saque digno da Altira Dedos de Rocha foi muito bom. A gente tirou um resultado máximo num D6 e com isso a gente conseguiu saquear tudo que era possível, né? Logo mais eu abro a ficha dela, a gente vai lembrar tudo que a gente tem nela. Por quê? Depois que a gente voltou para Tjorglund, a gente conheceu o Wartork Dois Sangues, que é o líder de Tjorglund. E ele também está preocupado com algumas coisas. Alguns fenômenos estranhos estão acontecendo em Tjorglund. A gente precisa encontrar um urso. Esse urso, ele vive no salão há muito tempo, há muitos e muitos anos. Tanto que o Sven comenta que quando os avós dos avós deles viviam, esse urso existia lá, o favo de mel. E ele sumiu. Com essa ausência do urso, fenômenos estão acontecendo em Tjorglund. E todos estão desesperados. E o líder Wartork Dois Sangues pediu para que a gente encontrasse, né? Obviamente, depois do saque foi tudo muito bom, né? Tivemos comemoração em Tjorglund, bebemos, nos recuperamos, comemos com Altira. E no fim do livro, né, do episódio anterior, a gente tem alguma possibilidade de buscar mais informações do que o Wartork diz. E aí eu optei em continuar ou conversar melhor com a mulher ou a esposa de Wartork Dois Sangues, né? Que é uma pessoa que pode ter mais detalhes sobre isso e também explicar se o Dois Sangues está trazendo alguma, ou melhor, está faltando com alguma verdade ou, enfim, vamos entender o que está acontecendo a partir de hoje, a partir de agora, nesse vídeo. E se você ainda não se inscreveu aqui no De Boas e Grilados, este é o momento. Inclusive, pode curtir o vídeo e comentar aí, para a gente estar sempre interagindo aí sobre essa história incrível da Coroa de Gunnar, que novamente está dentro da lore de A Lenda de Gunnar, né? Então vamos lá. Vou aqui fazer já a transição e para a gente ter uma questão aqui de analisar a ficha. Porque tem um ponto aqui, tá, pessoal? A ficha de Altira, a gente conseguiu um saque muito bom em peças de prata. Atualmente nós temos 24 peças de prata. A gente conseguiu um vinho fortificado, a carne de lobo defumada, que vamos aguardar o que significa isso, porque não tem nenhuma bonificação em termos de regra mesmo aqui. A gente conseguiu um machado veterano, que ele nos dá mais 2 de dano.
a gente ainda tem outras armas. Então, atualmente estou usando a adaga élfica que muda o 1 para o 3. Então vamos ser sempre estratégicos quando aparecer um combate, né? Então a gente tem mais opções agora para escolher armas, né? E bonificar aí a Altira diante da ameaça que vier. Que mais? Acho que é isso. E atualizando, né? Infelizmente a Altira tomou bastante dano no combate anterior. Mesmo recuperando, né, no salão ali de Chorglund, ela ainda tem 9 pontos, né? Tem 6 pontos de dano, né? Não conseguiu revitalizar tudo. E assim, a gente tem uma ração de viagem ainda. Essa ração de viagem vai nos curar 4 pontos de vida. Mas vamos ver primeiro. Acho que não é o momento ainda de nos curarmos. Porque vamos entender, né, o que a esposa do Dois Sangues, o Wartork, ela vai nos dizer aqui. O Wartork vai nos dizer aqui sobre isso. Porque, né, no final eu teria que escolher aqui, dando continuidade ao livro, se quiser procurar a senhora de Chorglund, esposa do chefe, vá para 457. Então vamos lá, é isso que eu quero fazer. Você deixa o salão e vaga por Chorglund durante algum tempo até encontrar a senhora da aldeia, dando ordens para alguns guerreiros num campo de treinamento. É uma mulher alta e elegante que mantém o cabelo numa trança comprida. Depois que ela dispensa seus súditos, volta-se a você. É a forasteira que acompanhou Sven e Raika no saque, não? Bem-vinda a Chorglund. Sou Jaskra Olhos de Ouro, governante da aldeia junto a meu marido. Mas hoje em dia faço todo o trabalho sozinha. Ele está muito distraído com o sumiço do urso. Você conversa com Jaskra e descobre algumas coisas. Ela nasceu na capital de Arthas, Rijuven. Mesmo sendo mais rústica que as capitais de outros reinos, é uma cidade grande para os padrões do norte gelado e Jaskra é filha de uma das famílias nobres mais importantes do lugar. Tinha muitos pretendentes, devido à sua grande beleza e à riqueza de sua mãe, mas se encantou com a coragem e impetuosidade de Wartork. Acabou se mudando para Chorglund, onde vive desde então. Sim, eu troquei uma vida na corte, talvez até em outros reinos, para dividir um salão com um urso que devora nosso povo quando se irrita. Não me arrependo. O Wartork é um bom homem. Fiz a escolha certa. Ela fala como se tivesse esquecido da sua presença. Então pigarreia e se empertiga. Mas você quer saber do urso, não? Sim, ele era muito inteligente. Furioso, perigoso, mal cheiroso, mas muito inteligente. E bravo, sim. Acompanhava nossos guerreiros na defesa da aldeia. Conviver com ele seria o sonho de qualquer menina nobre. É uma pena que tenha nos abandonado. Algo não cheira bem aqui e não é o urso. Faça um teste de habilidade, enganação ou diplomacia. Se passar, vá para 699. Caso contrário, vá para 606. Bom, diplomacia não temos. Temos conhecimento e furtividade, né? Cara, com certeza não tá, né? Essa história aqui da Jaskra, não sei se ela tá com envolvimento nesse sumiço aqui do urso, não. Vamos ter que nos contentar apenas com 7, nossa habilidade. Não ganharíamos o modificador, né? Então, vamos ver o que ela... Então vamos ver aqui qual será o resultado do nosso dado. Primeira rolagem do dia. Barra R, 2d6. Temos que tirar até 7. 4 foi bom. 3 e 1, 4. Passei no teste de enganação ou diplomacia, que eu teria até 7, né, sem o modificador. E vou para 699. Altira é ligeira, hein, Altira? Tá conseguindo aí usar sua lábia também, além de tudo. A Altira tá muito forte, gente. Tá muito poderosa aqui.
Jaskra está muito ocupada. Parece que realmente governa sozinha. Todos a procuram em busca de orientações, ela resolve disputas, até mesmo o jovem clérigo local pede seus conselhos. Você a acompanha enquanto ela faz tudo isso, até que ela o leva para um armorial mais afastado. Puxa uma chave de dentro do vestido e abre a porta, revelando um grande depósito de armas de qualidade excepcional. Nosso povo é supersticioso, ela diz. Acreditam que a falta do urso significa que estamos amaldiçoados. E, é claro, como acreditam nisso, ficam nervosos, cometem erros, sofrem acidentes e se convencem ainda mais. Estas são nossas melhores armas, tesouros saqueados por nossos ancestrais. Está na hora de distribuir algumas delas a nossos guerreiros, para melhorar o moral da aldeia. Ajude-me a selecionar algumas. Vocês continuam conversando enquanto examinam armas de todas as partes do mundo. Aquele urso não era tão inteligente assim, ela diz. Saiu no meio da noite atrás de alguma presa, entrou na floresta e nunca mais voltou. No fim das contas, era só um animal. Ela toca nas armas de lugares mais distantes com reverência, suspirando. Faz perguntas sobre Gunnar, sobre a vida de aventureira. Relembra um antigo pretendente, um cavaleiro de Samlen, que chegou à casa de sua família acompanhado por uma comitiva de servos. Mas fiz a escolha certa, Jaskra repete. Wertherk é um bom homem. Está afundado na melancolia desde o sumiço do urso. Não parece notar que o nosso povo precisa de liderança, mas é um bom homem. Faça mais um teste de habilidade, diplomacia ou enganação. Receba um bônus de +2 se for um bardo e um bônus adicional de +2 se tiver uma garrafa de vinho fortificado e quiser gastá-la. Se passar, vá para 687, caso contrário, vá para 606. A gente tem o vinho fortificado. A gente ganharia normalmente com o vinho 2 PV e 2 PM. No caso dessa interação, ele nos diz que +2 se tiver uma garrafa de vinho fortificado e quiser gastá-la. Seguinte, nós também não somos bardo, óbvio, somos uma maga com Altira, então também não teríamos o +2 de bardo, mas a gente pode ter +2 do vinho, o que tornaria aqui 9 na habilidade. Pensem comigo aqui, vamos lá. O livro está nos dando muito bônus. Aparentemente, tem alguma informação boa aqui vindo, se passar. Eu vou usar o vinho. Vou gastar aqui o vinho fortificado. E aí, não temos mais ele. Até apaguei. Ali do controle da Altira. E aí, a gente tem aqui +2 então. Da garrafa do vinho. O que nos diz que temos que tirar até 9 no resultado desse dado. Eu vou deixar aberto, inclusive, aí a ficha, pra gente acompanhar certinho, mas já vou aqui tentar mais uma rolagem. Então, até 9. 5. Passamos também. Não precisaria nem ter gasto a garrafa, né? Porque a gente já tem 7. Então, mas enfim, já gastou. Se passar, vá para 687. 687 está próximo aqui. Jaskra a encara com firmeza e algo mais. Você é a primeira pessoa que me escuta há semanas, desde que o urso sumiu, ou há anos. Não merece ouvir mentiras. Sou uma nobre de Arthos, não fui criada para mentir. Ela dá um passo em sua direção, olhando fixamente em seus olhos. Os dedos dela tocam os seus sobre uma lança de justa roubada de Gunnar. Eu sou culpada pelo desaparecimento do urso. Não importam as superstições, não importam as histórias que todos contam. Ele era uma fera perigosa.
Todos em Chorglund conheceram alguém que foi morto ou mutilado pelo urso do salão. E ainda o chamam de protetor? Apenas pessoas como eu e você, vindas de fora, conseguem enxergar a barbárie nisso tudo. Meu marido parou de governar para passar o tempo lamentando por um animal feroz que devora gerações de nossos súditos. Aquilo estava entalado na garganta de Jaskra. A senhora de Chorglund revela que usou uma isca mágica para atrair favo de mel, que ela só chama de o urso. Então, prendeu a isca a um gato encantado que correu para a floresta. Favo de mel foi atrás e nunca mais voltou. Ainda existem buracos na história, mas ela pede para que você não pergunte mais nada. O dever de Jaskra para com seu povo impede que ela revele os últimos detalhes. Você me entende, não? Ela diz, olhando fundo em seus olhos, aproximando-se ainda mais. Entende o que eu precisei fazer? Entende minha solidão ao governar sem meu marido? Você nota que existe uma pergunta implícita a mais nas palavras dela. Um convite. Se você responder que entende, vá para 626. Se responder que não pode compactuar com a decisão de Jaskra, vá para 606. Como se não bastasse mais uma surpresa com as decisões do livro, essa é uma também que me pegou de surpresa. Vou ser bem sincero. Ela é uma questão que temos que analisar aqui, né? Ela está com uma situação onde está sobrecarregada com os afazeres aí de Chorglund, porque todo mundo abandonou e está desatento. O urso, ela não era muito favorável com o urso. Em compensação, grande parte de Chorglund também, grande maioria, exceto ela, pelo que eu entendi, é favorável ao urso. Detalhe importante, ela é uma nobre de Arthas, né? Ela vem de outro lugar, inclusive Rigeven, uma coisa assim, a cidade, alguma coisa assim, que o Sven comenta. Eu não lembro se era onde a gente visitou ou se a gente teria outra possibilidade de ir enquanto a gente recebe o convite da dupla de gêmeos, né? Ela pergunta se a gente entende ela e entende minha solidão ao governar sem meu marido? Será que é essa a resposta? Entende o que eu precisei fazer? Entende minha solidão ao governar sem meu marido? Existe uma pergunta implícita, é um convite, eu preciso responder que eu entendo ou que eu não entendo, que eu não posso compactuar com a decisão dela. Ainda um pouco antes, ela diz que apenas pessoas como eu e você vindas de fora conseguem enxergar a barbárie nisso tudo. Porque o urso é uma fera perigosa, todos em Chorglund conheceram alguém que foi morto ou mutilado pelo urso e chamam ele de protetor. Eu não vou compactuar com a decisão de Jaskra. Que assim, a gente teve mais aceitação do restante de Chorglund. Essa mulher tá me parecendo um pouco estranha. Eu não vou compactuar, infelizmente. E será que se eu falar que sim, que eu compactuo, né, que eu entendo essa decisão dela, ela se sente mais calma e tenta negociar? Preciso ser decidido e Altira não compactua. 606. Vamos ver o que acontece. Jaskra fica em silêncio por alguns instantes. Não tenho mais nada a dizer a você, forasteira. Imagino que agora vá procurar o urso por ordens de meu marido. Boa sorte. A senhora de Chorglund parece feita de pedra. Você agradece e a deixa com seus deveres. Vá para 660. Assim. Impossível adivinhar o que seria melhor aqui. Eu acho, né?
A gente tem informação, eu estava tendencioso ali, já estava em casa, né? Com o Chorglund, de repente vem uma pessoa falar que não. Nada do que eles estão dizendo tá sendo bom pra cá. Só que a grande maioria está. Se eu trouxer o urso de volta, tudo pode melhorar. Então pode ser que ela seja ali uma laranja que está apodrecendo em Chorglund, vamos dizer, né? Na 660 diz o seguinte: você circula pela aldeia falando com algumas pessoas, tentando entender mais sobre a vida em Chorglund, em busca de informações para começar a procurar favo de mel. Já esgotou tudo que podia descobrir do salão e ouve falar que o clérigo está podando Santa Triga, a árvore que os aldeões veneram dentro da igreja. Assim está ocupado demais para falar com você. No entanto, ainda restam alguns locais para serem investigados. Se quiser visitar a loja Galpão do Gunter, vá para 385. Se quiser seguir o cais, vá para 463. Se preferir falar com o ferreiro local e os demais artesãos nas oficinas, vá para 701. Você fica sabendo que há um bruxo que vive nas imediações da aldeia, logo na orla da floresta. Se quiser falar com ele, vá para 427. Quando estiver pronto para seguir sua jornada, vá para 555. Vamos para o galpão do Gunter, porque eu preciso de mais pontos de vida. Não sei se essa referência vai ser a mesma de comprar coisas, mas vamos para lá. Primeiro, 385. Não é. Não é lá. Você vai até o maior e único comércio de Chorglund. Encontra o proprietário Gunter cortado ao meio, organizando algumas mercadorias. Ele se vira para você e a cumprimenta. Ouvi falar de sua participação no saque. Talvez agora possa pagar alguns equipamentos bons de verdade, hein? Ele ri, mas então realmente lhe mostra produtos novos. Veja a lista da loja na próxima página. Se for treinado em diplomacia, pode comprar um item à sua escolha pela metade do preço. Depois de fazer as compras, você pode voltar à praça da aldeia, vá para 660. Só que agora é uma nova lista de produtos. Vamos ver que está na próxima página aqui e vou ver o que é. Olha. Baú misterioso, fogo alquímico, lança de aço, machado veterano, odre de vinho, pote de mel, roupa de frio, tapa-olho sinistro. Aí a gente já tem a roupa de frio, o tapa-olho sinistro e o machado veterano. Inclusive, o machado veterano custa, você vai estar vendo aí agora, deixa eu até tirar aqui da frente, para você visualizar melhor aí a nossa lista de produtos. Tem um odre de vinho, quer dizer, a gente já tem odre de vinho, pote de mel, roupa de frio e tapa-olho sinistro. E o machado veterano que vale 8 peças de prata. Fogo alquímico a gente não conseguiu comprar da outra vez. Vou comprar. Vou comprar agora. Baú misterioso, vamos às descrições. Se comprar este baú, colhe o adesivo 8 na sala do tesouro. Fogo alquímico, um frasco contendo uma substância explosiva, fácil e divertido de usar. Gaste em combate para causar 1d6 pontos de dano em todos os inimigos. Lança de aço, uma lança longa e afiada. A arma fornece mais 2 em força contra feras. Machado veterano a gente já tem. Odre de vinho já tem. E aí tudo a gente vai ter. Assim, sem mais delongas, já vou aqui pegar o baú misterioso, o fogo alquímico e a lança de aço. É bom a gente ter opção, tá? É bom a gente ter opção. O baú misterioso custa 9 peças de prata. Então, de 24 vamos para 15. Né? Gastamos aqui. O fogo alquímico, que está aqui, custa 4. Então aqui vamos para 11 peças de prata. Lança de aço custa 6. A lança de aço fornece mais 2 contra feras. Também vou anotar aqui. Mais 2 em força. Mais 2 em força contra feras. A gente consegue levar ou um pote de mel ou um odre de vinho. O pote de mel, 3 PV. Eu vou levar um pote de mel. Mais um. A gente tem 2, mas eu vou levar mais um pote de mel. E aí a gente vai ficar com uma peça de prata apenas.
Compramos tudo que era possível. Lembrando aqui ainda com as armas que a Altira tem, depois eu preciso organizar melhor isso, tá? A daga élfica, 1 vira 3. Clava de espinha, ela tem força mais 2 contra espíritos. O machado veterano dá mais 2 em dano. E a lança agora, mais 2 contra feras, o que talvez o urso possa ser uma fera. Melhor garantir. O restante a gente já tinha comprado. Muito bom. Compramos tudo que era possível e vamos entender o que é o baú misterioso. Se comprar este baú, colhe o adesivo Cifrão 8 na sala do tesouro. Vamos ver o que é o adesivo Cifrão 8. Filosofia de combate. Força mais 1. Se você for líder de bando, o bando também recebe força mais 1. Líder de bando? Que negócio é esse? São os personagens criados lá, né? Vamos para a sala do tesouro, que tá muito vazia. Até que enfim conseguimos encontrar mais um tesouro ali para deixar disponível ali na nossa sala. Relembrando, já vou tirar aí da frente as coisas. Relembrando aqui, a gente tá assim com a nossa sala do tesouro. E aí a gente precisa agora ver o que se... Aqui, ó. A gente tem a bênção de Santa Imoen, que é o treinamento furtividade. Agora, a filosofia de combate, que eu estou tirando agora o adesivo, vai ficar ao lado aqui da bênção de Santa Imoen. Ele nos concede força mais 1, em definitivo. Então isso é muito importante para nós. E ele diz aqui, se você for líder de bando... isso aí eu não entendi nada. Provavelmente está relacionado ali à criação personalizada da ficha, né? Mas estamos com a Altira ainda. A Altira prevalece, tem muito chão ainda, espero, para a Altira. Aqui na força, então, já vou atualizar. Então aqui a gente tem um vou colocar a força 9 já, ela tinha 8, vai para 9, tá? E aqui, vou até atualizar também a nossa guia de combate para as próximas também, apesar que não vai precisar. Quando eu for alterar, eu vou lembrar que já está aqui com 9. Vou colocar aqui filosofia de combate, mais 1 força. E aí vou deixar padrão, que tudo que está em cinza são coisas que a gente vai ganhando com o tempo aí, com os bônus que o livro oferece. Filosofia de combate, inclusive, é um livro, né, que faz parte também do Tesouros de Gunner, né? Um livro escrito por Corin, o melhor amigo aí, um dos melhores amigos do próprio Hrufgner. Muito legal essa referência também. E vamos ver agora, né, voltando para a 385 ainda, que é no galpão do Gunther. Já adquirimos tudo o que precisávamos. E depois de fazer as compras, você pode voltar à Praça da Aldeia na 660. Voltamos para a praça. E na praça ele nos diz que... Então tem o cais. Falar com o ferreiro local e os demais artesãos nas oficinas, que é 701. Você fica sabendo que há um bruxo que vive nas imediações da aldeia, logo na orla da floresta. Se quiser falar com ele, vá para 427. Maga e bruxo? Porque o ferreiro, a chance... Bom, vamos... provavelmente a gente vai conseguir voltar para essa referência, pelo que eu estou entendendo. Porque ele diz no final, quando estiver pronta para seguir sua jornada, vá para 555. Mas primeiro, eu vou falar com o ferreiro local e os demais artesãos das oficinas. É isso, 701. Você caminha até a oficina do ferreiro local. É fácil encontrá-la pelo clangor de metal que ressoa o dia todo. É uma casa de pedra com uma chaminé que expele fumaça constantemente. Ao redor há outras oficinas. Uma olaria, uma serraria e, mais afastado e mais fedorento, um curtume. Entrando na oficina do ferreiro, você o encontra martelando uma ferradura incandescente, sendo auxiliado por 2 ajudantes. Você é a forasteira, não?
ele diz, sem tirar os olhos de seu trabalho. Fiquei sabendo do saque do qual você participou. Parabéns! Conseguiu roubar as coisas que os trabalhadores de Mata Lebre fabricaram. Enquanto isso, nós, trabalhadores de Chorglund, vamos fabricar peças para serem roubadas pelo pessoal de Mata Lebre. Gunther, o comerciante, vende itens roubados pelo dobro do preço, porque são veteranos. Mas sabe o que nós recebemos pelos itens que perdemos em saques? Isso mesmo, nada. O ferreiro continua trabalhando, de vez em quando examinando a peça. Não vou expulsá-la de minha oficina, mas não espere uma recepção de monarca por aqui. Se quiser conversar comigo ou com os outros artesãos, prove que pode ser uma de nós. Esta parte da aldeia vive para o trabalho, não para glórias ou mistérios. Para conquistar sua simpatia, você pode optar por ajudá-los com um trabalho pesado ou com um trabalho mais elaborado. Então, o pesado é 588, o elaborado é 655. Eu acho que é elaborado, né? Elaborado, não vou fazer um Ou por ser anã, ela resistiria, ela tem força agora, hein? Vou fazer o trabalho pesado. Só que faltava ela perder vida, né? Vamos lá, 588. Vou pra esse pesado mesmo. O mais elaborado. Nossa, tá muito difícil decidir hoje. Mais elaborado. Mais elaborado. 655. Mudei a opinião aqui. 655. O ferreiro franze o senho, duvidando do que você pode fazer para ajudá-los com seu intelecto, mas lhe dá uma chance. Logo você está analisando os processos de trabalho do ferreiro e sugerindo formas como ele pode ser mais eficiente. Você passa os próximos dias compilando os ganhos e custos de produção dos artesãos locais em pergaminhos. Também sugere maneiras mais seguras de lidar com as diferentes matérias-primas que os artesãos usam. A vida deles é sofrida, mas você pode torná-la um pouco mais lucrativa. Role 2 dados e some sua habilidade. Se o resultado for 12 ou menos, vá para 686. Se for de 13 a 15, 565. 16 a 18, 511. 19 ou mais, 440. Então, até tirando aqui o modificador, né? Nem precisa mais. E ele nem coloca modificador mesmo, até de habilidade seco, né? Vamos ver o que conseguimos gerar aqui. Então, role 2 dados e somar a habilidade. Minha habilidade é 7. Opa! 8 com 7, 15. Vamos lá. Se for de 13 a 15, por pouco um 16, hein? 565, vamos ver. Você tenta ajudar os artesãos, mas seu trabalho não faz diferença. Ao menos eles notam sua exaustão. Perca 2 pontos de vida e 2 pontos de mana. E ganhe 2 peças de prata porque eles ficaram com pena de você. Caramba, então era difícil esse teste, hein? Nossa, eu achei que ia ter coisa boa, não teria nada. Perca 2 pontos de vida, que vai pra 8. E 2 pontos de mana, que então vai estar 7 e 18. E 2 peças de prata, então aqui vai ficar 3. Nossa, alti. Agora é o seguinte, vou gastar minha ração de viagem. Já vou gastar. Ou não, hein? Dá pra esperar. Dá pra esperar, calma, dá pra esperar. Ficaram com pena de mim e eu vou pra 731. Ao fim de vários dias de trabalho cansativo, os artesãos lhe oferecem um jantar na casa do ferreiro. Não é tão farto quanto o banquete no salão do chefe, mas a conversa é igualmente animada e calorosa. Nesse meio tempo, o ferreiro se apresentou para você. Seu nome é Gragnir Bigorna no Peito, e sua família foi uma das primeiras a se estabelecer em Chorglund. Quem mais está sofrendo com o sumiço de favo de mel somos nós, os trabalhadores, ele bufa. Existe essa rixa na aldeia entre os guerreiros e os pescadores. O chefe parou de governar e sua esposa olha para ele com rancor. O clérigo agora é um moleque ignorante e o bruxo se preocupa mais com a esposa do chefe do que com sua magia. Todos brigando com todos e quem sai perdendo somos nós. Ele explica que favo de mel era um risco enorme.
Certa vez destruiu a olaria e devorou o irmão do próprio Gragnir, ainda criança. Mas agora que ele está ausente, a terra está revoltada. É ainda mais arriscado não ter o urso por perto. Aquele urso parece ser mais chefe que o chefe. Depois que ele sumiu, nada funciona. Se quer a minha opinião, nem o Wertherk, nem Jaskra, nem o bruxo ou o clérigo sabem o que estão fazendo. Todos estão correndo de um lado para o outro como galinhas sem cabeça e não se preocupam conosco. Um de nossos maiores tesouros, uma pedra mágica construída pelos artesãos do passado, está perdida há 221 anos. Em uma caverna na floresta e ninguém sabe disso, porque não nos perguntaram. Como um urso pode fazer uma aldeia prosperar? Não me pergunte, mas agora a sensação é de que estamos sem liderança, sem proteção, sem comida e quase sem um lar. Todos os artesãos concordam. Parece ser a opinião do povo comum. Você dorme na casa de Gragnir depois do jantar. Recupere um PV e um PM, então pela manhã volta à praça da aldeia. Caramba, declarações fortíssimas de Gragnir. Então vou recuperar então, né, 7 e aqui fica 1. É um tal de recupere e perde também, né? Vou voltar para a praça da aldeia 660. Declarações fortes. As pessoas parecem... Os trabalhadores não estão satisfeitos, porque parece que o curso estava ausente, está até pior, né? Tem o bruxo para visitar, o cais. Então são eles. O galpão a gente já foi, a oficina também, vai sobrar o cais e o bruxo. Ele já deu uma resumida para nós aqui, né? O ferreiro. Mas vamos entender mais. Vou deixar o bruxo por último agora, porque eu tô meio desconfiado. Então vamos lá para o cais, 463. Você vai até o cais, que já tinha visto rapidamente quando saiu para saquear com os guerreiros. Agora os barcos longos estão todos atracados e nenhuma tripulação planeja um saque tão cedo, mas os pescadores estão atarefados em seus barcos menores. Todos, sem exceção, têm o senho franzido e mostram expressões preocupadas. Você tenta conversar com alguns deles, mas encontra uma frieza digna do oceano. Sim, você passou alguns dias no mar, forasteira. Uma pescadora fala com um riso sem humor. Então, logo atracou para arranjar riquezas em terra firme. Mas o povo não pode comer tesouros. Nós, pescadores, passamos a vida no mar, tentando trazer comida. Desde que Favo de Mel desapareceu, o mar é egoísta conosco. Não trazemos nenhum peixe e deixamos vários companheiros em suas profundezas. A amargura da mulher é impressionante. Suas roupas úmidas são um pouco largas demais. Talvez ela esteja mais magra que o normal. Então, se quer falar conosco, seja uma de nós, assim como foi um dos guerreiros. Demonstre coragem verdadeira e embarque em uma expedição de pesca. Os demais pescadores concordam enfaticamente, ressaltando o quanto estão sofrendo ultimamente. Você pode se juntar a eles num barco, desafiando o oceano, ou voltar à praça da aldeia. É isso. Desafiar o oceano é 717. E aí agora eu acho que tem que ir, né? Não dá pra voltar. Aqui vamos gastar a nossa última ração de viagem. Recuperamos 4, que perdemos 3 só. O odre de vinho recupera só 3 PM. O que mais dá pra gente recuperar? O pote de mel dá pra gente gastar 1 também. Temos 3, vai ficar com 2. E aí a gente fica com 15 pontos de vida com o Altira. E apenas 1 ponto de mana perdido. Acho que não tem problema nisso, tá? Vou aceitar desafiar o oceano 717. Coitado desse povo. Tô ficando tenso. E chateado por eles. Vocês passam algumas horas em preparação. Você especificamente aprendendo o básico sobre nós e técnicas de pesca em alto mar. Então zarpam. Se durante o saque você ficou próximo à costa e logo voltou, agora vai além. E logo não há nada no horizonte a não ser o oceano.
As ondas têm vários metros de altura e o pequeno barco é jogado de um lado para o outro. Você passa vários dias enjoada, faminta, gelada e exausta. Só há água por toda parte, mas a sede é uma companheira constante. Afinal, água potável ocupa espaço no barco. E o pior de tudo, o mar se recusa a ceder seus peixes. Dia após dia, o esforço se mostra fútil. Esta é uma existência sofrida e você adquire respeito redobrado pelos pescadores. Se você não tiver uma roupa de frio, sofra 1d6 pontos de dano pelas condições inclementes. Então faça um teste de habilidade de sobrevivência. Se passar, nada acontece. Se falhar, sofre mais 1d6 pontos de dano e perde 1d6 PM por exaustão e por ter caído na água. Seus novos companheiros o resgatam rapidamente. Se ainda estiver viva, você agora faz parte da Irmandade dos Pescadores. Eles saúdam sua bravura e dividem com você alguns potes de esturjão fermentado. Vamos por partes. Se você não tiver uma roupa de frio, o que não é o caso, porque nós temos a roupa de frio, uso quando indicado. Compramos ela, não perdemos esses 1d6 pontos de dano pelas condições. E aí, temos aqui que fazer, então, um teste de habilidade de sobrevivência. A gente tem, por mais que seja um cajado de caminhada, mais um de sobrevivência, eu vou colocar, né? O teste de habilidade aqui, porque a perícia nós não temos. Então, se passar, nada acontece. Vamos lá ver. Torcida, né? Vou deixar aberta a ficha, que dá pra vocês enxergarem aí, né? Sobrevivência, então, eu preciso tirar até 8. Beleza? Ah, tava na cara, né? Tava na cara que isso ia acontecer. Tava demorando bastante pra gente errar, né? Falhar, no caso. Se falhar, sofre mais 1d6 pontos de dano. Nossa, e 1d6 PM, cara. Assim, são dados separados, tá? Eu vou rolar primeiro o D6, 1, que é de pontos de dano. 3. 3 pontos de dano. O que a gente tinha, né, usado lá com a nossa ração de viagem, já foi. Ah, sobrou um ainda, que ela vale 4. E agora um PM, um D6 PM. 5. Nossa. Aqui vai ficar 6. Bom. Ossos do ofício, né? De qualquer maneira, se ainda estiver viva, você agora faz parte da Irmandade dos Pescadores. Eles saúdam sua bravura e dividem com você alguns potes de esturjão fermentado. Vá para 657. Não é um combate, mas é difícil também, né? 657, vamos ver que esses potes de esturjão aqui, será que vai me dar algum ponto de vida para recuperar? Potes de esturjão, 657. Quando vocês voltam à terra firme, é difícil se reacostumar com um chão que não se mexe. Você vomita mais algumas vezes sob os risos dos demais pescadores, então recebe uma muda de roupas secas. Quando já está recuperada, você consegue enfim conversar com a líder dos pescadores. Seu nome é Drígida Sangue Salgado. É uma viúva recente. Sua esposa foi tragada pelo oceano logo depois que Favo de Mel sumiu. É claro que todos se respeitam em Charglund, ela diz. Afinal, este lugar é minúsculo. Mas existe uma certa rivalidade entre guerreiros e pescadores. Normalmente, é uma rivalidade amigável. Então, o urso do salão desaparece e nós começamos a morrer. Não existe justiça nisso. Ela explica que pescadores normalmente não frequentam o salão. É uma honra reservada aos guerreiros. Portanto, eles não tinham tanta convivência com Favo de Mel quanto Raikesven e os demais saqueadores. Sempre foi assim. Sempre houve divisão. As histórias falam de um antigo chefe de Charglund, o maior guerreiro que esta terra jamais viu, mas que tinha medo do mar e se recusava a pisar num barco. Mesmo assim,
Até hoje é respeitado e suas histórias são contadas para as crianças. Chamava-se Warmak Dois Sangues. Sim, é um antepassado distante do chefe atual. Ninguém sabe como conquistou esse apelido, mas todos na família têm o direito de usá-lo desde então. Ela não tem muita admiração pelo chefe ou pelo herói lendário. Nós temos nosso próprio herói. Drígida se entusiasma pela primeira vez. Shagla Sangue Salgado? Sim, esse é o meu antepassado. Shagla embarcava sozinho, desafiava as ondas em noites sem lua, pescava nu, ria das tempestades. Possuía uma pedra mística que o mantinha aquecido no frio mais severo e que o tornava imune ao medo. Muito mais admirável do que um guerreiro que se borrava de pavor ao enxergar um barco, sequer a minha opinião. Infelizmente, a pedra se perdeu há mais ou menos 200 anos, mas as histórias foram preservadas. Da próxima vez, forasteira, faça um brinde a Shagla, o pescador destemido. Você entende o sofrimento de Drígida e dos demais pescadores. Contudo, eles não sabem de mais nada útil. Só lhe resta voltar à praça da aldeia, vá para 660. 12 pontos de vida e 14 pontos de mana, hein? E aí, depois do cais, precisamos visitar o bruxo. 427. Situações vividas em Chorglund que eu não estava imaginando. Existe uma rivalidade entre grupos formados, alguns são discriminados. Esquisito, né? Assim, respeitável, mas esquisito, assim. Dá pra gente respeitar o modo de vida deles, mas é isso. 427. Você sai da aldeia e se embrenha na floresta. Não demora muito para encontrar uma árvore enorme e oca, seu interior transformado numa cabana. Você tenta chamar a atenção de quem quer que more ali, mas não houve resposta. Então entra, logo sendo recebida por um cheiro pungente de algo que fervilha num caldeirão. Quando seus olhos se acostumam à penumbra, vê o interior da árvore, repleto de frascos com pedaços de animais em conserva, ervas exóticas e poções de cores variadas. Uma figura vestida num manto de peles está recurvada sobre o caldeirão. Continua de costas para você quando lhe dirige a palavra. Você deve ser o forasteiro. Os corvos me avisaram de sua chegada e os ventos trouxeram seu cheiro de longe. Ainda não é um rei, e provavelmente sua cabeça rolará no chão antes de usar a coroa de Gunnar. Mesmo assim, a terra reconhece a intenção de chegar ao trono. O bruxo se vira para você. É um ancião recurvado, seu rosto tatuado com runas e símbolos arcanos. Não há nada de impressionante na maneira como ele vive, mas claramente tem conhecimentos além dos aldeões comuns. Ele pergunta o que você quer. Qual é a sua resposta? Fale sobre você, que poções são aquelas, quero saber mais sobre o urso favo de mel. Vamos saber mais sobre o urso. As poções... Vamos saber mais sobre o urso primeiro, né? Quem sabe que a gente não conseguir voltar, melhor saber qual que é a opinião dele também. Ah, é claro. Ele sorri com seus lábios gretados, mostrando dentes cinzentos. Todos querem saber sobre Favo de Mel, o protetor desaparecido de Chorglund. Mas por que eu falaria o que sei para você, forasteira? Se for uma maga, ou se estiver disposta a pagar 5 peças de prata, vá para 448. Caso contrário, você pode perguntar sobre o bruxo, sobre as poções, ou voltar para a praça da aldeia. Se eu for uma maga, ou se estiver disposta a pagar, né? Porque assim, eu não tenho dinheiro mais. 5 peças de prata. Eu tenho 3 sobrando. Mas eu sou uma maga. Eu sou uma maga, então vou para 448. Caramba, guardando informação mesmo, hein, bruxão? Tá doido? Todo mundo falou, só ele tá fazendo essa graça aí. Ele estreita os olhos para você. Talvez seja o mais próximo que o bruxo consegue chegar de um olhar satisfeito. Favo de Mel é uma criatura extraordinária. Está vivo há séculos.
sempre habitando o salão do chefe de Chorglund. Sim, ele protege a aldeia. E sim, a terra sofre com sua ausência, pois ele está ligado a ela. Mas, mesmo assim, Favo de Mel é um animal. Pior, é uma besta. A soberba do bruxo abandona seu rosto tatuado por um instante. Ele parece quase sentir medo. Favo de Mel é um tirano que cobra seu tributo em sangue. Ele se enfurece pelas mínimas ofensas reais ou imaginárias e mata jovens e velhos ao seu bel prazer. Favo de Mel nos defende dos inimigos, mas talvez seja o pior inimigo de todos, aquele que é proibido combater. O bruxo pinta um quadro bem diferente das impressões do chefe ou dos guerreiros gêmeos. Talvez ele esteja exagerando, ou talvez seja o único que não tem nada a perder falando a verdade. Nós, habitantes de Chorglund, nascemos sob a sombra sangrenta de Favo de Mel. Crescemos acostumados à sua fúria. Mas alguém que tenha vindo de longe, que tenha crescido em um lar seguro, nunca poderia tolerar a vida sob medo constante de uma fera ensandecida. Eu fui banido da aldeia quando era um bebê forasteira, mas meu destino é doce comparado àqueles que precisam morar no salão, dividindo espaço com seu algoz. Eles dormem todas as noites, sem saber se serão acordados pelo canto dos pássaros ou pelo rugido de um urso faminto. Mais uma vez, a arrogância do bruxo se desfaz por um momento. Existe tristeza genuína em seus olhos quando ele fala sobre alguém que seja acostumado à segurança e condenado a viver no salão ameaçado por Favo de Mel. Mas, como eu disse, ele é um animal. O bruxo se impertiga. Pode ser enganado e atraído. Não resistirá a uma isca feita com mel e carne de lobo. Não interessa se for fresca ou defumada. Favo de Mel comerá sem pensar 2 vezes. Você pode ainda perguntar sobre o próprio bruxo, sobre as poções ou voltar para a aldeia. Nós temos a carne de lobo defumada. E ele fala, defumada ou não, ele gosta da carne de lobo. Muito bom, hein? Muito bom. Vou querer saber mais sobre esse bruxo aí, tá? 529. O bruxo dá uma risada rouca. Quer saber sobre mim? Não me engana. Quer informações para sua busca, isso sim. Mas irei lhe contar. Sou Cerzenak. Nossa, gente, pelo amor de Deus. Cernegak, o maldito. Nasci numa noite sem lua seguida por um dia sem sol. Falei minhas primeiras palavras quando saí de dentro de minha mãe e elas foram uma maldição por ter me trazido ao mundo. Meu olhar criava verrugas no rosto dos adultos e minhas lágrimas secavam a grama. Fui entregue para ser criado por uma bruxa, pois todos me temiam. Ele gesticula com suas mãos encarquilhadas. Sou Cernegak, o maldito, e possuo os segredos da terra. Os clérigos oram aos santos para curar os feridos, mas eu posso curá-los com meus unguentos. Os guerreiros entram em estado de fúria para se transformar em animais, mas eu me transformo com puro poder arcano. Os druidas comungam com a natureza para controlar suas forças, mas eu as controlo com minha magia. Ele termina de falar e fica ofegando. E então, forasteira, isso satisfaz sua curiosidade? Se ainda quiser perguntar sobre as poções, vá para 514. Se quiser falar sobre o Favo de Mel, não precisa, vou perguntar sobre as poções. Bom pressentimento com isso aqui. Ele cospe no chão com desdém. Essas poções são perigosas demais para você. Antes de abrir o frasco, já teria feito alguma idiotice e condenado a si mesma a uma vida de tortura. Ou pior, teria me causado algum inconveniente. Existe apenas uma poção que você pode examinar. Custa 10 peças de prata. É pegar ou largar. O bruxo não vai lhe dizer o que a poção faz antes que você pague.
Se mesmo assim quiser comprá-la, desconte 10 peças de prata e vá para 386. Caso contrário, você pode perguntar sobre ele próprio, sobre favo de mel, ou voltar à praça da aldeia. E aí não temos 10 peças de prata, mas ficamos sem essa poção. Voltaremos para a aldeia porque já tiramos todas as informações dele. 660, voltaremos para lá. Já visitamos o galpão do Gunther, fomos para o cais, nas oficinas, terminamos falando com o bruxo. Quando estiver pronta para seguir sua jornada, vá para 555. Mas o episódio já está longo. No próximo a gente vê como vai ser a busca a esse favo de mel que divide opiniões dentro de Chorglund. Agora eu estou muito mais duvidoso, né? Curioso também de saber o que vai acontecer. E fica para o próximo episódio. Agradeço muito aí pela sua audiência, né? Por assistir o vídeo até aqui. No próximo episódio daremos continuidade. Conquistamos mais um tesouro, isso foi importante. O episódio foi mais longo porque foi bastante história contada, né? Mas descobrimos bastante coisas. Queria desmiuçar Chorglund dessa maneira para, enfim, no próximo a gente seguir viagem com Altira Dedos de Rocha. Se você gostou desse vídeo, curte aí, comenta, inscreva-se no canal se ainda não é, e até a nossa próxima aventura aqui em A Coroa de Gunner. Muito obrigado, até mais!